O EMEPAR é responsável por toda a política estadual do sangue no estado do Paraná. Nós temos hoje 23 unidades divididas em hemocentros, hemonúcleos e unidades de coleta e transfusão. A partir de agosto, agora, o Banco de Sangue do Hospital de Clínicas também passou a fazer parte da rede EMEPAR. Então, nós somos responsáveis por toda a captação, coleta, produção, fracionamento e distribuição das bolsas de sangue no estado do Paraná. Nós atendemos 384 hospitais, todos eles da rede pública. Para ser um doador de sangue, você tem que ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que 16 até 18 anos não completos, você só doa acompanhado por pai ou mãe. Se você é um doador que já doou várias vezes, você consegue doar até os 69 anos. Você não pode se tornar um doador de sangue após os 60 anos, tá? Para você ser um doador de sangue, você tem que, em primeiro lugar, estar em bom estado de saúde. Você tem que ter pelo menos 50 quilos, só que isso vai depender, claro, da sua altura, por exemplo. Você não pode ter 1,70 m e 52 quilos, né? Isso você vai passar por uma triagem clínica e o médico vai liberar ou não. Mas os dados principais são esses: você tem que estar em bom estado de saúde e você tem que ter 50 quilos pelo menos. Antes de doar sangue, existem alguns cuidados. Você tem que repousar pelo menos 6 horas na noite anterior. Você tem que estar bem alimentado, isso é fundamental. Tem muitas pessoas que vão no banco de sangue e acham que tem que estar em jejum para doar sangue, né? Então isso é um erro muito grande. As pessoas têm que estar bem alimentadas, só que não pode se alimentar de alimento muito gorduroso, né? Então tem que ser uma alimentação normal e você tem alguns impedimentos temporários para um doador de sangue. Se ele, por exemplo, ingeriu bebida alcoólica nas 6 horas antes da doação, ele não vai poder doar. Se ele tomou algum tipo de vacina, ele também não vai poder doar sangue. Depende do tipo de medicamento que esteja tomando também. Uma associação de alguns medicamentos, elas inaptam o doador. Tem que estar em bom estado de saúde, ele tem que estar bem hidratado, isso é uma coisa fundamental. E existem alguns impedimentos temporários. Se ele teve gripe ou rinite, está com sintoma de gripe ou rinite, ele não vai poder doar sangue. Se ele fez transfusão de sangue nos últimos 6 meses, também não vai poder doar sangue. Se ele teve contato sexual com mais de um parceiro nos últimos 6 meses, não pode doar sangue. Gestante, pessoas que estejam amamentando, quem fez tatuagem, quem fez maquiagem definitiva ou quem colocou piercing, não vai poder doar por 12 meses. Esses são os impedimentos temporários principais, tá? Realmente uma coisa complicada, porque existe um número grande de pessoas na população, né, que faz uso de tatuagem, de maquiagem definitiva, mas isso é impedimento por causa das agulhas utilizadas, né? A gente não tem como saber a procedência das agulhas e se isso realmente foi esterilizado, se isso estava, né, numa condição que não possa causar alguma coisa para o doador. Então tem esse tempo de 1 ano de impedimento. Se o doador fez uma endoscopia ou uma colonoscopia, ele também tem que esperar 6 meses para doar. As vacinas dependem do tipo de vacina. Tem vacina que te impede por 48 horas e tem vacinas que te impede até 6 meses de você doar sangue. Isso vai depender do tipo da vacina. Uma outra coisa bem importante é no quesito de viagem. Se o doador saiu do país, ele vai ter que ficar 30 dias sem doar sangue. E hoje em dia, aqui dentro do nosso país, se ele saiu do Paraná, seja para São Paulo, seja para qualquer outro estado, por causa das epidemias que a gente está tendo de febre amarela, de Zika e coisas parecidas, ele também fica 30 dias impedido de doar.
tá? Doadores que moram aqui em São José dos Pinhais, eles só podem doar se eles já tomaram vacina para febre amarela, senão eles também não vão poder doar sangue. Outros motivos de impedimento, só que a gente vai falar agora de impedimento definitivo, tá? Doadores que não vão poder doar sangue. Se o doador teve câncer, ele não vai poder doar sangue. Se ele faz uso de droga injetável, ele não vai poder doar sangue. Se tem múltiplos parceiros sexuais, também não vai poder doar. Se ele é alcoolista, né, faz uso de álcool diariamente, também não pode doar sangue. E existem, assim, uma série de impedimentos definitivos, mas isso é visto no momento da triagem, tá? O doador, ele vai chegar no banco de sangue e o fluxo da doação, ele é mais ou menos o seguinte: ele vai chegar, ele vai apresentar um documento oficial com foto e se ele não apresentar um documento oficial, ele não pode doar sangue, por mais que ele já seja o nosso doador de rotina, doe a cada 2 ou 3 meses, ele não vai conseguir fazer a doação, porque isso é o que a lei diz, né, que ele tem que apresentar no momento da doação um documento oficial com foto. Então ele vai apresentar o documento, é feito todo o cadastro dele, se ele já é um doador cadastrado, a gente vai atualizar o cadastro e ele vai passar então para uma triagem hematológica. A triagem hematológica é feito um furinho no dedo, a gente tira uma gotinha de sangue e por essa gotinha de sangue a gente vai ver se esse doador está anêmico ou não, tá? Se ele estiver anêmico, às vezes o doador não sabe que está, né? A gente não vai coletar o sangue dele. Então aí já é o primeiro motivo de impedimento logo chegando na doação. Ele vai passar então por uma triagem clínica, feita por médico ou enfermeiro, e aí sim o médico vai fazer uma série de perguntas, vai ver pressão sanguínea, vai ver altura, peso do doador, e vai ver se realmente ele está liberado ou não para doar, né? Existem vários impedimentos, tanto temporários, como eu já falei para vocês, como definitivos, que impedem a doação do doador. Para vocês terem uma ideia, de cada 100 doadores que entram no banco de sangue, 20 já ficam na própria triagem, nem passam para frente da doação. Os outros impedimentos definitivos importantes são doenças infecto-contagiosas, se o doador tiver sífilis, hepatite a partir dos 10 anos de idade, ou doença de Chagas, alguma outra doença infecto-contagiosa, ele não vai poder doar. Se o doador recebeu sangue nos últimos 6 meses, ele também vai ser impedido de doar. E essas são as causas principais de impedimento de doação de sangue. Sobre o período de doações, o intervalo para homens é a cada 60 dias e para mulheres é a cada 90 dias. Só que eles não podem, o homem no caso não pode fazer mais que 4 doações no período de 12 meses e a mulher não pode fazer mais que 3 doações, tá? Não é dentro de 1 ano, é num período de 12 meses da primeira doação dele. Então ele pode nesse período fazer, o homem, por exemplo, 3 doações até fechar o período de 12 meses. Existem alguns tabus sobre a doação de sangue, isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas ficam com medo de, eu não vou doar sangue, porque se eu começar a doar sangue eu vou ter que doar e não posso parar nunca mais de doar sangue. Isso não é verdade, tá? Você pode doar sangue por vários anos e simplesmente parar, ou você pode fazer uma doação e não doar nunca mais, tá? Não existe nada que te obrigue, você não vai ter um aumento de produção de sangue que te leve a sempre ter que doar sangue. Doar sangue não emagrece, doar sangue não engorda, doar sangue não afina o sangue, tá? Isso é tudo tabu, é tudo história, tá? Você pode ser um doador, doar esporadicamente, ou ser um doador de repetição e doar até os teus 69 anos. O sangue doado ele é recuperado rapidamente, desde que o doador repõe o volume de líquido, que é uma coisa bem importante. Então, ele tem que estar bem hidratado antes da doação, e assim que ele sair da doação, ele tem que repor líquido durante o dia. Rapidinho, o sangue já produz as células novamente, está tudo normal. Continuando na triagem, né, a gente falou então o doador vai passar pela recepção, vai passar pela triagem hematológica e vai passar pela triagem clínica. Na triagem clínica, existe um momento em que o doador vai fazer
um voto de autoexclusão. O que é voto de autoexclusão? Muitas pessoas, elas vão doar sangue com a intenção de saber se estão com uma sorologia ou não. Tá? Então, nesse momento, o médico vai conversar com ela, vai explicar que se ela teve algum contato com risco, seja sexual, ou seja com uso de drogas, ou qualquer outro risco que tenha, né, dele ter uma sorologia positiva, ele vai receber uma cédula. Nessa cédula ele vai marcar com um xizinho, não vai ter nome dele, não vai ter nada, só tem um número, se o sangue dele pode ser utilizado ou não. Tá? Então, se esse doador, o sangue dele, se ele marcar como meu sangue não pode ser utilizado, nós vamos fazer todos os exames, ele vai ter resultado de todas as sorologias dele, tipo sanguíneo, mas a gente não vai usar a bolsa de sangue dele, tá? Porque a nossa prioridade é a vida do receptor. Então, a gente tem que cuidar ao máximo com esse sangue e a gente não vai arriscar. Existe um período chamado janela imunológica. A janela imunológica é um período em que a pessoa tem o contato com o vírus e não apresenta, ainda não começou a produzir anticorpo. Tá? Então, esse tempo, hoje em dia, com os equipamentos e os testes que a gente tem, esse tempo diminuiu muito. Esse tempo é de 13 dias. Mas existe o risco desses 13 dias da pessoa ter se contaminado e nós não vamos conseguir pegar isso com os nossos testes sorológicos. Então, para isso que a gente tem que tentar na triagem selecionar da melhor maneira possível o nosso doador para não ter risco do nosso receptor receber uma bolsa contaminada. Quanto à coleta de sangue, o volume de sangue que vai ser coletado, normalmente ele quem dirige esse volume é o médico que fez a triagem, mas normalmente essa coleta vai de 420 a 480 ml, vai depender do peso do doador e da quantidade de ml que pode ser retirado ou não, e isso depende também da quantidade de anticoagulante que tem na bolsa. Cada bolsa tem um volume de anticoagulante e cada bolsa tem uma duração. A bolsa que a gente está usando nesse momento no Hemocentro, a validade dela é 42 dias e ela suporta de 420 até 470 ml. Então, a gente não pode coletar um volume inferior a isso, porque a gente teria muito anticoagulante para pouco sangue, e nem superior a isso, que a gente teria muito sangue para anticoagulante, tá? Mas a média de coleta é 450 ml. E além disso, são coletados os tubos para fazer os testes sorológicos. Após a doação de sangue, o período de doação é em média 15 minutos, não passa disso. É super importante que o doador descanse por 15 minutos e imediatamente após a doação que ele reponha o volume líquido e se alimente. Então, a gente sempre, a sequência, ele saiu da sala de coleta, ele vai para a sala de lanche, lá ele vai ficar sentadinho, vai tomar bastante líquido, vai se alimentar, né? E nesses 15 minutos, se ele não tiver nenhuma reação, aí ele está liberado para ir embora. Existem reações tardias à doação de sangue, que são esporádicas, mas principalmente ocorrem se o doador não repõe o volume líquido, né? Então, ele pode fazer uma hipotensão, ele pode fazer um desmaio. Então, é muito importante esse período após a doação, que reponha bem o líquido e que descanse e fique paradinho para só aí ele ir embora. Após a doação, tem alguns cuidados assim que a gente sempre orienta. O principal deles é, claro, como eu acabei de falar, a reposição do líquido durante o dia, não só após a doação, né? O doador não pode fazer muito esforço com o braço em que foi feita a punção, porque a agulha tem um calibre grande, né? Então, ele tem que ter cuidado com o braço para não levantar peso. E tem que ter muito cuidado, principalmente pessoas que trabalham em serviços que requeram esforço, né? E nesses casos a gente dá um atestado para que ele não faça nada que tenha muito esforço durante o dia, e não pode também ir para academia ou levantar peso ou coisa parecida. Ele pode fazer uma caminhada, mas não pode fazer atividade física mais forte durante esse dia em que ele fez a doação.
todo doador tem direito a um atestado, né, no dia da sua doação. E isso vai depender das empresas. As empresas, algumas delas, aceitam um atestado por ano. Né? Algumas empresas, se fizer parte do esquema da empresa, eles podem aceitar 2 ou mais doações durante o ano. Mas normalmente eles aceitam uma doação durante o ano. Após a doação, a bolsa de sangue vai para o processamento e os tubos coletados vão para o laboratório. No laboratório são feitos a tipagem sanguínea do doador e são feitos também alguns exames sorológicos. São feitos exames para o HIV, para a hepatite B e C, para a doença de Chagas, para o HTLV 1 e 2 e sífilis, exatamente. Então, são feitas essas sorologias para cada, né, bolsa de sangue. E a tipagem também é tipagem sanguínea. Quanto ao fracionamento de sangue, o fracionamento vai depender da bolsa de coleta. Nós trabalhamos com bolsas triplas e bolsas quádruplas. Então, uma bolsa de sangue processada, ela vai gerar ou 3 ou 4 hemocomponentes. Depende da depende do horário da coleta e depende do interesse da nossa coleta para o doador, tá? Os hemocomponentes que são processados estão da bolsa total, a gente vai fazer uma centrifugação dessa bolsa de sangue e depois essa bolsa vai ser fracionada. Ela é fracionada em hemácias, em plaquetas, em plasma fresco e em crio precipitado. A gente vai falar de cada um desses hemocomponentes para vocês terem uma ideia. O concentrado de hemácias são os glóbulos vermelhos, eles são um dos hemocomponentes mais utilizados no banco de sangue. Normalmente são usados para pacientes que tiveram perda de sangue, perda de volume de sangue, ou pacientes anêmicos, em grandes cirurgias, em casos de hemorragias. A bolsa pós-processada, ela fica em refrigerador, de 2 a 4 graus e o período de validade dela depende do anticoagulante, pode ir de 35 dias a 42 dias. O plasma é um hemocomponente rico em fatores de coagulação. Ele normalmente é utilizado para pacientes que perderam também um volume grande de sangue, mas principalmente para repor a parte líquida e é utilizado principalmente em pacientes queimados. Ele é enviado para a indústria, onde a indústria produz fatores de coagulação liofilizados, albumina e fator 8, que são utilizados em pacientes, principalmente em pacientes hemofílicos. O crio precipitado, ele é retirado do plasma após ser congelado e ele tem um volume pequeno, ele é utilizado principalmente para pacientes hemofílicos e ele fica também congelado por um período de 1 ano. O concentrado de plaquetas, a função principal dele é a coagulação. Ele é o hemocomponente que a gente mais utiliza no banco de sangue porque ele tem um período de validade muito pequeno, que é no máximo de 5 a 7 dias, vai depender do anticoagulante da bolsa. Então, a gente precisa, por causa das plaquetas, ter uma rotatividade enorme de doadores dentro do banco de sangue, principalmente pelas plaquetas. Ele é principalmente utilizado por pacientes que fizeram transplantes, que têm câncer. Né? Os pacientes com transplantes usam muitas plaquetas. Você vai mandar sempre uma quantidade de 8 plaquetas ou mais para cada paciente, porque o volume dela é muito pequeno. Então, você precisa ter uma quantidade grande de plaquetas para os nossos pacientes. No Hemocentro, a gente também faz um outro tipo de coleta de sangue que chama plaquetaférese, tá? O doador vai até o Hemocentro especificamente para doar plaquetas. A diferença é que numa doação normal você demora ali 15 minutos. Na doação de plaquetas você vai ficar pelo menos 1h30 no Hemocentro. Ele é feito em um aparelho chamado aférese, é feito você faz um acesso, né? E
o sangue sai do doador, entra nesse equipamento dentro de um kit fechado, não tem contato com nada. Ele vai processar, vai tirar só a plaqueta e o resto do sangue volta para o braço do doador. Esses doadores, eles só coletam com horário marcado, por causa do tempo, né, que tem que ficar pelo menos 1h30. E uma bolsa de plaqueta tirada por aférese equivale a 8 bolsas de doadores de plaqueta de uma doação normal. Então, para a gente é muito interessante, é utilizado principalmente para pacientes transplantados ou com grandes cirurgias ou pacientes de câncer. E a maior vantagem desse tipo de doação é que você não expõe o receptor a tantos doadores diferentes, você está expondo ele a um doador só. Então essa é a maior vantagem. Com relação aos tipos de sangue, tá? Nós temos O positivo, O negativo, A positivo e negativo, B e AB, né? Positivo e negativo. A quantidade de doadores dentro do nosso país, principalmente são doadores O positivo. 36% dos doadores são O positivo, tá? 34% são A positivo, tá? E 9% da população apenas são doadores O negativo. Todos os demais tipos sanguíneos, ele tem uma porcentagem menor. E o sangue que a gente mais precisa é o O negativo, porque além dele ter uma quantidade, na população ele não tem uma quantidade tão grande de doadores O negativo, mas é aquele sangue que a gente vai utilizar para bebês, para crianças, é o sangue que você vai utilizar quando a pessoa teve um acidente, teve uma perda muito grande de sangue, você não sabe qual é o tipo sanguíneo da pessoa, então você sempre vai mandar o O negativo, que ele é o doador universal, né? Qualquer pessoa pode receber o sangue O negativo, tá? E o AB positivo é o receptor universal, ele pode receber todos os outros tipos de sangue. O O negativo, ele, além de ser o doador universal, a desvantagem para quem é O negativo é que ele só vai poder receber o sangue dele, né? Que é o O negativo. De uma maneira geral, dentro da rede MEPAR, nós temos a nossa média de doação é de 3.500 unidades por mês, tá? Nós precisamos, dentro do Hemocentro, dentro do MEPAR, a gente precisa de uma média de 180 doações dia, para conseguir atender todos os nossos hospitais. Então, a gente sempre precisa ter um fluxo grande de doadores, mas também a gente não tem capacidade de coletar além disso, né? Por todo o processo do sangue, pela necessidade, pelo volume de pessoas, a gente não tem funcionários para atender, nem lanches para fornecer, quando o número é muito grande. Então, a gente trabalha principalmente com grupos agendados, né? As pessoas que querem doar em grupo, a gente sempre agenda essas doações para que eles não fiquem no Hemocentro também e não fiquem esperando 2, 3 horas para doar. Então, a gente tenta sempre agendar para ter um fluxo diário normal para a necessidade que a gente tem. Sextas-feiras e sábados são os dias de maior movimento. A gente fica aberto normalmente das 7h30 até as 18 horas. No sábado até 17h30, e são os dias de maior fluxo sempre final de semana, né? Quanto o início da semana, ali são os dias de menor movimento. Com uma bolsa de sangue, se nós usarmos uma bolsa quádrupla, você vai ajudar 4 pessoas, né? São 4 pessoas que vão receber cada um dos hemocomponentes produzidos. Isso, vamos falar um pouquinho sobre fenotipagem. Nós temos o tipo sanguíneo que a gente tem, a BO-RH, né? Isso é feito para todo doador de sangue. Mas não são só esses sistemas sanguíneos que a gente tem. Nós temos vários sistemas além desse. Mas no MEPAR são testados 23 outros sistemas sanguíneos. Então, a gente tem um setor no MEPAR que chama fenotipagem, e lá nós pegamos doadores de repetição, e nós testamos esses doadores para todos esses outros sistemas sanguíneos. E o que acontece então? Isso principalmente eles se tornam doadores dos nossos pacientes, porque a gente tenta mandar para cada paciente nosso o sangue mais compatível
possível. Dentro do estado, o único banco de sangue que faz a imunofenotipagem é o EMEPAR. Então, nós não atendemos só nossos pacientes ali dentro do EMEPAR, mas a gente atende no estado, em outros hospitais, pacientes que eles não estão conseguindo um sangue compatível, eles vão mandar essa amostra para a gente vai fazer, a gente vai testar esse paciente, a gente vai tentar achar a bolsa mais compatível possível para esses pacientes. As outras unidades, como que elas fazem? Eles simplesmente vão testando. A gente, para fazer uma prova cruzada, que a gente chama, você testa o sangue do doador com o do receptor para ver se existe a compatibilidade. E as unidades, eles simplesmente vão fazendo esses testes até achar um doador compatível, né? Mas o que acontece é que pacientes, principalmente pacientes hematológicos que recebem muitas bolsas de sangue, eles vão recebendo e vão criando anticorpos contra esses antígenos que eles estão sendo expostos. Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma época que você não acha a bolsa compatível. Então, nós temos esse banco de fenotipagem e todos os pacientes que a gente atende, nós temos doadores específicos que só vão doar no EMEPAR quando eles são chamados e eles vão doar especificamente para os nossos pacientes. Para a doação de plaqueta por aférese, a gente vai sempre pegar um doador que seja um doador nosso já, de preferência homem. Tá? Se for mulher, não pode ter tido mais de 2 gestações, tá? Então, preferência mulher que não teve filhos. Por quê? Porque ela vai entrar em contato com o sangue do filho e ela vai criar anticorpo, né? Então, isso pode prejudicar de alguma forma o pacientinho que vai receber o sangue. Então, a gente marca com essas pessoas a agenda, eles ligam no EMEPAR, é agendado, então nós temos uma média de 2, agora a gente vai passar a ter 3 doações por um período de 2 horas, né? E a gente são agendados, então, 2, 3, 6 doadores durante o período da manhã e também durante o período da tarde. Mas é só com horário marcado e esses doadores já sabem que vão lá e vão ficar pelo menos 1h30 na doação. Não, na verdade, ele vai chegar no banco de sangue, eles vão fazer, primeiro vai ser feito um hemograma para ver se ele está com uma quantidade de plaquetas boa, né, que realmente ele possa doar. Ele vai ficar ali no período que ele estiver doando, ele vai ficar sendo alimentado e repondo líquido, mas os cuidados, a precaução, é tudo igual a uma doação de sangue normal. Para a gente, o que mais interessa é a gente ter sempre sangue disponível, né? Então, não adianta vir um volume muito grande de pessoas, né? Até porque, como eu expliquei para vocês, a validade do sangue das plaquetas, da hemácia, é uma validade pequena, né? Então, a hemácia vai ficar ali no máximo 1 mês e a gente precisa ter sangue todo dia. Então, a gente prefere que as pessoas venham de uma forma continuada, né? Mas que a gente sempre tenha doador. Na verdade, a gente tem agora um certificado. O certificado antes o doador recebia a cada 3 doações de sangue. Hoje em dia, o certificado passou a ser emitido após cada doação. Tá? E esse certificado traz algumas vantagens para o doador realmente. Ele tem desconto em cinema, ele tem desconto em ingresso de show, ingresso para teatro. E é uma coisa, né, uma maneira de você estar ali gratificando o doador, né, pela atitude dele. E isso faz também com que os doadores se tornem, voltem a doar sangue, né? Se tornem doadores fidelizados nossos, que é isso que interessa, né? A gente ter doadores que sempre venham doar sangue. O período de maior dificuldade para a gente é o período das férias, né? E principalmente no inverno, né? Quando esfria, cai muito a nossa doação. Feriados prolongados também, e o dezembro, janeiro e fevereiro é sempre um período em que cai bastante as doações sanguíneas, então é um período que a gente precisa de doadores. Às vezes, assim, antes do feriado a gente tem um volume, um aumento, principalmente na data, um dia antes do feriado. Mas a gente precisa, se um feriado, por exemplo, ele vai cair quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, a gente precisa de plaqueta para sexta, sábado, domingo, segunda. Então, a gente precisa das pessoas, inclusive, no feriado. Assim, a gente funciona, a parte de distribuição de sangue, ela funciona 24 horas, 365 dias por ano, a gente não pode parar 1 minuto nenhum. A parte de doação, os feriados dependem daquilo que a Secretaria da Saúde
decide, né? Mas normalmente a gente nunca fica feriado prolongado sem trabalhar. O EMPAR pode parar em um dia, mas se o feriado é 2, 3 dias, com toda certeza ele vai trabalhar em pelo menos 2 dias num feriado de 3 dias. Sabe? Então a gente não pode simplesmente parar o banco de sangue. O sangue colhido, conforme ele vai sendo colhido, ele é armazenado em coolers. Esses coolers são como umas caixas térmicas, só que ela tem uma placa refrigerada e ele tem que ficar pelo menos 2 horas ali nesses coolers. Daí ele vai para a produção e logo depois das 2 horas ele já é fracionado, né? Ele já é produzido, as bolsas são fracionadas e elas são guardadas em geladeira esperando o resultado da sorologia, né? Só após o resultado da sorologia que eles vão para o nosso estoque mesmo, quando as bolsas estão todas liberadas. E isso pode sim, você pode voltar para o trabalho normal, só que você não pode trabalhar em nada, por exemplo, você não pode ser um piloto de avião, você não pode, né, você não vai trabalhar no dia, você não pode trabalhar em altura, você não pode fazer esforço físico no dia da doação, você não pode. Isso é uma coisa que é regida em lei, existem alguns estudos científicos e assim, a ideia seria que uma porcentagem, a gente hoje em dia, para você ter uma ideia, 1,8% da população doa sangue. Pela Organização Mundial de Saúde, nós deveríamos ter pelo menos 3,5% da população, né? Então a ideia não seria a gente ficar sempre tirando sangue dos mesmos doadores, né? A ideia é que a gente tivesse vários doadores, até porque principalmente a gente com os nossos fenotipados, a gente precisa de fenótipos diferentes. A gente precisa daqueles doadores que vão atender aqueles pacientes. Nós temos pacientes no EMPAR que a gente tem 4 doadores que doam para ele. Sabe? Então a gente precisava ter mais doadores, né? E esses doadores eles acabam voltando ali a cada 2, 3 meses. Então a gente precisa de várias pessoas, né, doando ao mesmo tempo e principalmente pessoas mais jovens, né, que se tornem realmente doadores de sangue. Isso é bem interessante.